Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar aqui para falarmos mais uma vez de Bíblia, teologia, nessa série especial Os Tesouros do MAB. Você está gostando do conteúdo? Já assistiu outros vídeos onde eu estou sempre apresentando peças arqueológicas e a sua relação com a Bíblia Sagrada? Então, deixe a sua opinião aqui, o seu comentário. Eu quero saber o que você está achando disso, o que você está aprendendo, se você está recomendando para pessoas. Deixe o seu depoimento aqui, ele é muito bem-vindo. E se gostar também, deixe o seu like, tá bom? Ainda quero apresentar muitas coisas para você, embora já apresento, já digo e antecipo que tudo isso aqui é apenas uma amostra de muito mais que você vai poder ver visitando a exposição do MAB em Engenheiro Coelho, no NASP Campus Engenheiro Coelho, tá certo? E hoje eu quero falar para vocês de uma peça. Nós temos muitos exemplares dessa peça aqui original, mas eu só trouxe uma delas aqui para ilustrar e vou dizer qual a relação dela com a história antiga, especialmente os egípcios, e também com o texto da Bíblia Sagrada. É essa estatueta aqui, olha. Vou apresentar aqui, vamos colocar na tela, você vai poder ver, tá vendo? Você já viu que ela é egípcia, pelas feições é uma egípcia, parece até um sarcófagozinho, uma múmia. Na verdade, isso aqui é uma estatueta de um escravo, de um servo. A gente chama isso em egípcio de Ushabit. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é Ushabit, mas já que eu vou falar de escravo, de servo, deixe-me ler um texto que, em termos contextuais, é de um período diferente do Ushabit, mas serve de introdução ao assunto sobre a escravidão nos tempos antigos. Eu quero ler Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo começa a carta dele assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ou, em algumas traduções mais antigas, Paulo como escravo de Jesus Cristo. Aliás, quando fala escravo, essa palavra já tem uma conotação tão ruim aqui na língua portuguesa, né? Principalmente que nós imaginamos escravos como os negros que foram escravizados no Brasil, que ficavam nos moinhos de engenho, nas senzalas, ali trabalhando nas fazendas de café, muitos deles sendo hostilizados, a maioria absoluta, sendo massacrados, numa escravidão desumana, terrível, cruel, e que continuou, mesmo depois da libertação dos negros, através de processos de racismo, de dificuldade do negro se inserir na vida social, etc., etc. Ou seja, as sequelas da escravidão dos negros continuou muito tempo, continua em alguns rincões, ainda tendo seus efeitos, mesmo depois de tantos anos que os negros foram oficialmente liberados pela princesa Isabel. Então essa é a ideia que nós temos de escravo. A escravidão nunca pode ser tolerada, nunca pode ser assim acolhida, nem amaciada. Escravidão é escravidão. Mas é interessante eu mostrar para você, justamente para evitar erros de anacronismo, que a noção de servo / escravo que nós temos hoje, advinda do Brasil colonial, dos negros, da senzala, não é necessariamente a visão de servo-escravo do período bíblico, seja ele o período egípcio, o período persa, o período greco-romano, era outra ideia de escravos que eles tinham. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre essa ideia com vocês. Eu quero até falar do Messias, que também era designado na Bíblia como servo, como escravo. Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, tem um texto lindo falando do sofrimento do Messias. Eu sei que muitos rabinos dizem que não, que esse texto não se refere ao Messias, e sim ao povo de Israel. Mas nós temos elementos nos manuscritos do Mar Morto que mostram que a comunidade que vivia em Qumran, nos tempos do Segundo Templo, aquela comunidade já representava, ou já entendia e interpretava Isaías capítulo 53 como sendo um texto que falava do Messias. Isso é um dado importante. O Messias, ou o servo sofredor de Isaías 53, é chamado em hebraico de Eved Adonai. Eved, o servo do Senhor. Eved é servo em hebraico, tá bom? Servo. E a ideia de servo, muitas vezes, é de alguém que tem o privilégio de servir ao seu Senhor. Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar quando li a carta de Paulo, mas eu acho que vale a pena citar agora, não está tarde ainda, os próprios seguidores de Jesus eram chamados de servos ou escravos de Cristo.
Por isso que em latim o nome Iane é uma das formas latinas para servo, para escravo. Então, Christos era Cristo. Christiani significa os seguidores de Cristo. Então, cristianismo, os seguidores de Cristo. Tá certo? Aqueles que são servos de Cristo, que são servidores de Cristo. Bom, continuando. E esse servidor de Deus, ele é descrito no livro de Isaías 53, no verso 11, assim: depois do sofrimento de sua alma, ele, o servo do Senhor, o escravo do Senhor, verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. O meu servo justificará a muitos. E continua o texto: e levará a iniquidade deles. E levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá o despojo com os fortes. Então a Bíblia está falando que esse servo, ele sofre, ele leva a iniquidade dos outros nas costas. Por isso que na ressurreição, na eternidade, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou como diz aqui o texto da Nova Versão Internacional, já respeitando a cópia que está nos manuscritos de Qumran, ele verá a luz e ficará satisfeito, a luz do seu trabalho. Eu tenho aqui uma oração especial que os egípcios faziam para os servos. A oração era o seguinte: ó vós, Shabtis, Shabti, essa estatueta, vou voltar a falar dela daqui a pouquinho. Ó vós, Shabtis, que foram feitos para, aí viu o nome do egípcio ali, para fulano. Se fulano for recrutado para essa tarefa, ou se uma obrigação desagradável for imposta a fulano, nós aqui estamos, vós deveis dizer. Se fulano for recrutado para vigiar aqueles que trabalham, revolvendo novos campos, para plantar as terras ribeirinhas, ou transportar areia para o ocidente, para o que foi posto no oriente e vice-versa, aqui estamos, vós deveis dizer sobre isso, para não apodrecer e não trabalhar no mundo dos mortos. Eu ângulo, eu me sento, e como Horus, a corda é tecida para mim. O que significa essa oração, esse ritual mágico? Isso que eu descrevi aqui para vocês, todo egípcio deveria fazer isso. Nós temos indicativo desse uso, pelo menos na época da 18ª dinastia. Se um egípcio trabalhasse para o faraó e ele não tivesse condições financeiras de ter uma múmia para si, ou quem sabe uma estátua para si, ele poderia pedir a faraó, o faraó ou qualquer amo rico que ele tivesse. Poderia ser um vizir, um capitão da guarda, alguém de finanças, para confeccionar para ele uma estatueta, um shabit. Eu vou relembrar uma coisa que eu já mencionei em outro vídeo que gravei aqui. Os egípcios acreditavam que a vida além túmulo, a vida dos mortos, não era naquela dimensão que os ocidentais pegaram por meio dos escritos de Platão, que você morre e a alma sai do seu corpo e vai lá para cima para o céu, ou para o purgatório, ou embaixo para o inferno. A ideia egípcia de imortalidade não era essa. Os egípcios entendiam, em primeiro lugar, que o mundo dos mortos não era algo acima ou abaixo, mas era um universo paralelo ao nosso.
Enquanto nós estamos aqui, os mortos estão também no mundo das sombras, no mundo dos mortos. E havia, de acordo com a crença egípcia, como você ter portais de transportação, portais que transportavam você do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e vice-versa. Esse portal beneficiava aqueles que já morreram. Mas para que os beneficiava? Porque para você ter vida eterna no mundo dos mortos, você precisa de um corpo físico, material. E qual seria esse corpo? Bem, a sua múmia, que seria preservada, os desenhos que faziam de você no painel de um sarcófago ou outras estátuas suas que fossem espalhadas pelo reino. Então você poderia sobreviver no mundo dos mortos para sempre, porque você existiria na sua múmia, nos desenhos a seu respeito que fariam nas paredes ou em outras estátuas suas que fossem feitas. Como um servo, um trabalhador pobre, não tinha direito àquilo, ele estava fadado à seguinte situação: ele poderia ficar no mundo dos mortos, obrigado a vagar, sem rumo para sempre, porque ele não seria trazido para nenhuma materialidade, ou ele poderia ficar como um escravo por toda a eternidade. Então o acordo que ele fazia com seu senhor era o seguinte: ele pedia ao senhor para mandar confeccionar um Ushabit representando a ele. Então esse Ushabit aqui representava um empregado de algum vizir. Então, no mundo dos mortos, esse empregado finalmente teria a sua aposentadoria. Por quê? Porque esse empregado teria os seus trabalhos braçais substituído pela estátua de si mesmo. Então veja bem, enquanto o rico tinha a sua estátua para desfrutar o mundo dos mortos, o pobre tinha a sua estátua para substituí-lo nos serviços ao seu senhor. Assim ele poderia ter uma espécie de descanso. Ele não perderia a ideia de viver eternamente, porque tinha uma estátua dele confeccionada, mas ele não era obrigado a trabalhar na terra, ele não era obrigado a pegar peso, ele não era obrigado mais a continuar construindo uma pirâmide, por exemplo, porque o Ushabit, a sua estatueta, haveria de substituí-lo. E parece que essa foi uma boa troca, tá certo? Uma barganha entre os ricos e os pobres. De certa forma, o rico ganhava porque o pobre trabalhava para ele sem pensar em rebelião, sem pensar em desistir, sem pensar em fugir, porque se ele fizesse qualquer dessas coisas, o seu senhor destruiria o seu Ushabit e ele, ao morrer, não teria vida eterna. Por outro lado, se ele continuasse fiel ao seu senhor, teria a chance de ter a vida eterna e o seu trabalho braçal no mundo dos mortos seria substituído pelo Ushabit que lhe representava. Então, a partir de 1380 a.C. para cá, aumentaram exponencialmente os números de Ushabits que eram guardados em túmulos de pessoas ricas do Egito. Que esse era um outro detalhe. O pobre também não tinha um túmulo para si, não tinha nem como fazer uma múmia, quanto mais um túmulo bem feito. Então, o seu Ushabit ficaria guardado no túmulo do seu senhor, ou na tumba do seu senhor. Por exemplo, quando em 1922 Howard Carter encontrou a tumba de Tutankhamon, ele encontrou dezenas e dezenas dessas estatuetazinhas de Ushabits que estavam ali no túmulo de Tutankhamon. Cada Ushabit representando um servo diferente. Percebeu? Então, era essa a função desses bonecos no Egito Antigo. A princípio, no começo da egiptologia, lá na época de Petrie, muitos egiptólogos pensavam que o morto, quando o rico morria, que o escravo também era morto para ser colocado no túmulo junto com seu senhor para servi-lo no mundo dos mortos. De onde eles extraíram essa ideia? Porque na Suméria você tem ali o caso da rainha Puab, que ela foi morta e o túmulo dela foi encontrado praticamente intacto ali na cidade de Ur, e eles encontraram não apenas o corpo da rainha, mas dezenas de servos, todos sepultados juntamente com ela. Alguns com pancadas na cabeça, outros com indício de que foram envenenados. Então, muitos especialistas em Mesopotâmia chegaram à conclusão que, pelo menos naquela situação ali da rainha Puab, quando ela morreu, os seus servos foram igualmente mortos para serem sepultados juntamente com ela e continuarem servindo-na no mundo dos mortos.
Na Índia também houve essa prática, em tempos muito antigos, de ao morrer, por exemplo, o marido, a mulher era queimada junto com ele, para morrer junto com ele, para ele não ficar sem mulher no mundo dos mortos. Na Índia nós temos essa indicação tradicional de milênios atrás e também na região da Mesopotâmia. Então muitos pensavam que no Egito também acontecia a mesma coisa e depois de um tempo os escravos foram substituídos por Ushabtis. Mas hoje a maior parte dos egiptólogos pensam que não temos nenhum indício que os egípcios matavam seus escravos quando o faraó morria. Não. O que nós temos é que os Ushabtis eram confeccionados por uma questão financeira. Era a garantia que ele tinha que no mundo do além ele teria vida eterna, mas sem ser obrigado a trabalhar, porque o seu Ushabti trabalharia no seu lugar. Agora, já que eu falei de tudo isso, vamos pensar um pouco o que esta questão dos escravos pode significar para nós hoje. Como você vê, o escravo egípcio, ele não servia o seu senhor necessariamente porque amava o seu senhor. Ele era apenas um escravo e estava louco para, depois da morte, se livrar do serviço daquele senhor ali e ter as suas funções substituídas por uma estatueta. Mas o servo sofredor de Deus, Jesus, ele é diferente, o Messias. Ali Paulo fala no livro de Filipenses que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, existindo em forma de Deus, não recusou o esvaziar-se, assumir a forma de servo e assim ser reconhecido entre os homens. E o próprio Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: se vocês querem ser grandes, que comecem sendo servos. Querem ser os primeiros? Que sejam os últimos. Então que possamos hoje falar como Paulo, cada um colocando o seu nome. Rodrigo, servo de Jesus Cristo. João, servo de Jesus Cristo. Mariana, serva de Jesus Cristo. Luísa, serva de Jesus Cristo. Gustavo, servo de Jesus Cristo. Coloque assim o seu nome nessa frase e que sua vida seja uma vida de servitude, mas não de servidão. Sabe por quê? Servitude é justamente uma virtude do serviço. Servidão é a escravidão, da qual Deus quer libertar você. Que Deus o abençoe. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu like e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá.